RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Olá, o RBV Agro está no ar. Oi, Angélica. Oi, Murilo. Olá a todos. Estamos iniciando mais uma edição do nosso programa. É isso aí, pelas emissoras de rádio da RBV e pelos canais digitais do portal RBV. Agradecemos desde já a audiência de cada um de vocês. Nós também queremos lembrar que o RBV Agro é um oferecimento da Beagro Comércio de Máquinas e Equipamentos. Uma empresa de confiança que está sempre ao lado do homem do campo e atende em toda a grande região. Destaque do RBV Agro. O produtor rural relata prejuízos com forte temporal que provocou enxurradas nesta semana em Rio das Antas. Balanço aponta 3 bilhões de reais em prejuízos para a agricultura de Santa Catarina com chuvas de outubro e novembro. Estação Experimental de Videira realiza dia de campo sobre frutas de caroço. E uma reportagem especial sobre contrabando de vinhos e o impacto desse crime na vitivinicultura catarinense. RBV Agro. Pontes e partes de casas arrancadas pela força da água, propriedades e construções inundadas, máquinas e equipamentos agrícolas danificados, plantações destruídas, estradas que viraram rios. Esse foi o resultado de um forte temporal que causou enxurradas no município de Rio das Antas na última segunda-feira, dia 4, e na quarta-feira, dia 6, mais uma vez. Pois é, as localidades mais atingidas foram Linha Glória, Rio Preto e Rio Tigre na segunda-feira e Linha Glória e Rio Bonito na quarta, onde algumas famílias ficaram inclusive ilhadas. 4 pessoas foram retiradas de casa com a ajuda dos bombeiros, através de uma tirolesa. Na Linha Glória, um trator caiu em um bueiro na tentativa de fazer a travessia e os 2 ocupantes foram resgatados por moradores com auxílio de cordas. No total, foram 8 casas afetadas pela água, resgatadas 4 pessoas, um deslizamento com queda de árvore e 3 pontes destruídas. O prejuízo, segundo a Prefeitura de Rio das Antas, é de R$800 mil aproximadamente. Vamos ouvir o relato do produtor Tairo Vian, produtor rural, que teve a sua propriedade invadida pela enxurrada na noite da segunda-feira. A gente foi surpreendido então com essa chuva, né? Como rotineiro já tinha acontecido outras vezes, da água entrar um pouco dentro do nosso barracão. Só que dessa vez a água veio num fluxo muito maior, né? Pegou nossas máquinas, derrubou um pedaço do nosso barracão, derrubou nossa ponte. Então o estrago aqui foi grande. Para quem acompanha as redes sociais, a propriedade do Tairo é onde aparece um vídeo com várias máquinas tomadas pela água, porcos também que acabaram ficando no meio dessa água, tem pessoas tentando retirar as coisas no local, inclusive foi tentado fazer uma barricada para impedir que a água entrasse, mas não adiantou, Tairo? Isso, Romão, isso, é porque já umas 2, 3 vezes já tinha dado chuvas em que a água chegou próximo e passou um pouco dentro do nosso barracão aqui. Mas desta vez, então, a hora que o rapaz aqui da minha casa ligou, a gente veio, fez a barricada, tudo, né? Mas o fluxo da água foi muito grande, passou por cima, acabou quebrando a barricada, acabou empurrando os trator. Então o estrago foi grande aqui dentro do barracão. Ter noção da força da água, né? A água chegou a empurrar os tratores, que são pesadíssimos, né? Pesa aí o que mais de 10 toneladas? Por volta de 8, 9, 6, né? Depende do tamanho deles, né? E agora fica o prejuízo, né? Tem que trabalhar para limpar, para recuperar, porque muita coisa acaba sendo estragada pela água, fora a roça que também tem que ficar parada ou que também teve prejuízo por conta da enxurrada. Eu já andei olhando as roças, né? Até tem uns pedaços que eu recém tinha plantado soja, por conta dessa chuva já vai nascer mal, né? E o nosso maior problema está aqui porque esse barracão nós continha todos os nossos mantimentos da lavoura, questão de caixas, pulverizador. Então eu perdi um monte de peça aí que foi embora com a chuva e a gente agora está correndo atrás para tentar recuperar, né? RBV Agro. As 2 enxurradas somam-se a mais um evento climático adverso em Rio das Antas, que também trouxe grandes prejuízos no agro, um tornado que aconteceu no dia 28 de novembro. Nós trouxemos essas informações, essa história, na última edição do RBV Agro. Bom, vamos em frente em Santa Catarina, ainda falando sobre chuvas. Um balanço realizado recentemente apontou 3 bilhões de reais em prejuízos para a agricultura com as chuvas dos meses de outubro e novembro. Patrícia Gomes.
Levantamento sobre os impactos que tiveram sobre a agricultura e pecuária catarinense as chuvas de outubro e novembro aponta para perdas superiores a 3 bilhões de reais. São prejuízos na produção, no replantio e cultivo dos mais variados. As maiores perdas registradas em lavouras temporárias, com destaque para fumo, cebola, trigo e arroz, milho, soja e hortaliças e fruticulturas. E o secretário de Estado da Agricultura, Valdir Colato, destaca que nesse levantamento não estão considerados outros fatores. Nós chegamos a mais de 3 bilhões de reais, sem contar com o lucro cessante, vou dizer, do que vai se plantar, o que vai conseguir produzir, só o tempo vai deixar a gente saber exatamente, e também facilitar o acesso às propriedades, que esse é um grande entrave que nós temos nas estradas vicinais, e também cuidar da energia, cuidar da internet para que a gente possa ter aí acesso. Então, eu queria dizer a vocês que o governo está trabalhando, lançou um programa de recuperação, tanto na área urbana como na área rural. Para amenizar as perdas e estimular a permanência dos agricultores no campo, as ações anunciadas pelo governo do estado somam 120 milhões de reais em medidas que incluem prorrogação de dívidas, financiamentos com juros subsidiados e indenização de animais mortos nas enchentes. Você prorrogar a dívida dos agricultores para o ano que vem nos programas da Secretaria da Agricultura. Também solicitamos que os bancos, o BRDE, BNDES, façam essa prorrogação e também prorrogamos o prazo para distribuir sementes de milho, sementes de arroz para o sul e o Vale do Itajaí. Também investimentos no custeio, investimentos onde o agricultor toma o seu recurso lá no banco e depois, então, mandando para a Secretaria da Agricultura através da IPAGRE, nós possamos, então, amenizar os juros que serão cobrados pelos bancos em 3% que o governo vai bancar. Então, são benefícios gerais que nós estamos trabalhando. Dos recursos anunciados para socorrer a área da agricultura, 50 milhões são para o programa Reconstrói Santa Catarina, que poderá ser acessado por propriedades rurais e pesqueiras de municípios com decreto de emergência ou calamidade pública. O limite é de R$12 mil por família que se enquadre no PRONAF. O prazo de pagamento de até 5 anos, com 50% de desconto para pagamento das parcelas em dia, sem juros. O secretário da Agricultura, Valdir Colato, orienta que os agricultores procurem o escritório local da IPAGRE para receberem as orientações sobre as ajudas emergenciais do Estado colocadas à disposição. Então, dirige-se à IPAGRE, agricultor, e vai lá, então, ver qual é que é o seu problema, o que aconteceu na sua propriedade e faça com que o técnico, então, busque essas ações e encaminhe a proposta de que tem necessidade de alguns recursos para os nossos programas. E com isso a gente continua atendendo, buscando maneiras de manter o agricultor no campo, buscando aí também ajudar os jovens, nossos sucessores do campo, para que eles continuem na atividade e que nós não tenhamos aí a chuva e essa dificuldade passageira, que espero que seja da chuva, um motivo para que as pessoas abandonem a atividade. De acordo com a Secretaria da Agricultura, os prejuízos em decorrência das chuvas atingem quase 53 mil estabelecimentos, principalmente os pequenos e médios produtores, em 176 municípios catarinenses. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Patrícia Gomes. RBV Agro. A Estação Experimental de Videira realizou na última semana mais um dia de campo sobre frutas de caroço. O evento contou com a presença de fruticultores e técnicos agrícolas. No encontro foram abordados temas como sistema de condução em muro frutal, manejo de pragas chaves na safra 2023, novos cultivares e também adubação de frutíferas de caroço. Confira. Estamos mais uma vez, então, mais um dia de campo da IPAGRE acontecendo aqui, na Campina Bela, onde a gente vem buscar mais informações sobre as frutas de caroço. Então, no dia de hoje, a IPAGRE abre suas portas, a gente faz isso anualmente, trazer os produtores e técnicos da região e também do resto do estado para conhecerem novidades em relação à pesquisa que a gente faz aqui. Então, o dia de hoje é para isso. Nós temos, como eu disse, colegas de todas as regiões, da pesquisa e da extensão e produtores rurais, que é o foco da IPAGRE, para falar um pouquinho dos principais avanços em tecnologia para pêssego, ameixa e nectarina, as frutas de caroço, já que estamos aqui em Videira, na principal região produtora do estado, somos fortes nessa área e nada melhor do que nós
aproveitar todo esse conhecimento que existe na região para abordar alguns dos assuntos de novidade. Então, o que nós vamos falar, ou estamos falando hoje aqui para os produtores? Uma das estações fala de um sistema de condução novo, mecanizável. Hoje em dia, a falta de mão de obra é um dos principais problemas das propriedades rurais. Então, um sistema em que tenha alta produção, alta qualidade e seja mecanizável é uma solução possível. Então, nós estamos mostrando isso aqui aos produtores. Também estamos falando de novas pragas e de problemas fitossanitários que existem na safra. Tem o piolho de São José, que é uma cochonilha como principal problema, mas também outros, para os produtores poderem discutir aqui o que fazer em anos tão difíceis como esse para manejar essas pragas. Temos também uma outra unidade nossa, uma outra estação, que trata de novos cultivares. Então a EPAGRE testa cultivares da EPAGRE e de outras instituições como a Embrapa. Então hoje aqui vai ser mostrado variedades da EPAGRE e da Embrapa principalmente, o que se tem de mais novo. Então normalmente depois dos nossos dias de campo aqui, várias dessas cultivares são espalhadas pela região. Então hoje eles vão poder ver os frutos tanto nas plantas quanto em caixas para poder ver a real qualidade desses frutos. E a última estação nossa, nós vamos falar um pouquinho sobre nutrição de plantas, sobre a questão de adubação, de fertilidade, para saber a melhor forma de fazer adubação, melhor época, o que utilizar de fontes, poder trabalhar a questão da necessidade de fazer análise de solo, de fazer análise de folha. Então a EPAGRE fazendo a sua função tanto de pesquisa quanto de extensão, que é de gerar tecnologia e difundir ela aos produtores. Estamos aqui com o produtor também, Luiz Henrique Baldissera, né? Veio participar desse dia de campo. Qual que é a importância hoje do agricultor estar atualizado para buscar essas informações junto à EPAGRE, junto a esses encontros, né, que acontecem no dia de campo, para poder ser aplicado na lavoura? O conhecimento, né? Hoje a gente está buscando cada vez mais produção, mais qualidade, todo o conhecimento, todas as ideias novas, tudo o que está de novo no mercado a gente tem que tentar adquirir para ir aplicando em cima dos pomar mais velhos, tentando fazer pomar novo, com métodos diferentes, né? Que hoje, esses anos, produzia um pomar 15, 20 toneladas. Hoje já escuto história até de 35, 40. Ainda acompanhando o dia de campo de hoje, aqui da EPAGRE, na Campina Bela, estamos aqui com o Marco Dalbó, né? E falando um pouquinho dessas variedades que temos aqui. Vários técnicos, produtores hoje presentes nesse dia de campo. A importância também, né, Dalbó, das variedades de pêssego, estar passando esse conhecimento para eles. Exato, a variedade é um quesito essencial aí para o sucesso da produção, né, de fruta, de pêssego em particular, ameixa. Então nós estamos aproveitando essa oportunidade para mostrar aí aos produtores e técnicos, né, umas variedades que nós temos aqui, que são as melhores, que nós estamos indicando, e também comentando aí sobre novas alternativas que estão surgindo e que pode ser do interesse desses participantes, né? A gente sabe que estamos aí numa mudança climática repentina no tempo, né? Exige, né, de uma variedade que seja mais forte também para tanto aguentar o inverno, aguentar o verão, aguentar a maturação dele. Está sendo trabalhado isso? Exato, é tudo que a gente busca, né? A resistência à doença é uma coisa importante, mas por outro lado nós temos que ficar atentos ao que o consumidor quer e ao que digamos, o intermediário que comercializa quer, né? Então, além da resistência à doença, ela tem que ter sabor, tem que ter aparência, porque o consumidor olha muito a aparência. E o intermediário, que faz o comércio, interessa para ele firmeza de polpa, para ele não estragar, interessa que ele chegue intacto, vamos dizer assim, não estrague fácil no mercado, né? Então são várias coisas que a gente tem que observar para definir e para indicar uma variedade para o produtor, né? RBV Agro. Vamos agora para o intervalo comercial e na volta vamos acompanhar uma reportagem especial que conta os impactos do contrabando de vinho para o setor de vitivinicultura e para toda a sociedade brasileira. Fique ligado, nós voltamos em alguns instantes. RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. RBV Agro.
As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Estamos de volta e queremos agradecer a todos que estão conosco nesse sábado, domingo para quem está acompanhando o Reprise e a qualquer dia e qualquer horário para quem está no digital. Exatamente, Angélica. Afinal, o RBV Agro é on demand, ou seja, você pode acompanhar a qualquer hora, em qualquer lugar. Tá em vídeo o nosso programa no Facebook e também no YouTube para ver e rever a hora que quiser. Então acesse as plataformas digitais e procure por Portal RBV. E queremos também deixar aqui o nosso WhatsApp, porque nós queremos receber sugestões de pauta, registros curiosos, comentários sobre o agro da região. Anota aí, o nosso WhatsApp é o 991294258. Isso aí, pode ser mensagem de texto, áudio, vídeo, fotos. 991294258 e você nos ajuda a fazer os próximos programas. RBV Agro. A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio do Centro de Apoio Operacional de Combate aos Crimes contra o Agronegócio, o CAUAGRO, e médicos veterinários da SIDASC, realizaram fiscalização em propriedade rural no interior de Irani nessa semana. Identificou um rebanho bovino irregular. A equipe vistoriou o rebanho bovino encontrado nesta propriedade e no local identificou 12 animais com sinais de adulteração nos brincos de identificação e sem comprovação de origem. Com isso, a equipe também constatou que os bovinos podem ter sido furtados de uma propriedade da região. Os animais foram apreendidos para a apuração dos fatos, os quais se darão por meio de inquérito instaurado pela Delegacia de Polícia do município de Irani. O objetivo da ação é ampliar as ações de defesa agropecuária no estado, bem como evitar a ocorrência de crimes patrimoniais contra o agronegócio. RBV Agro. Nós seguimos nesta linha de crimes contra o agro. Um crime cada vez mais comum em território brasileiro vem afetando a cadeia produtiva de vinhos em Santa Catarina. Não só os produtores, as vinícolas, mas a sociedade de uma maneira geral. Exatamente. Nós estamos perto da divisa com a Argentina, um dos principais produtores de vinho da América do Sul, e muitas garrafas de vinho entram de forma ilegal no nosso país, conferindo também o crime de contrabando. O repórter Ernesto Júnior conversou com especialistas, vitivinicultores e com a Polícia Rodoviária Federal e traz agora um panorama sobre como o contrabando de vinhos está afetando todo o estado. O vinho brasileiro e principalmente o vinho catarinense está competindo cada vez mais de forma desigual com os vinhos importados, principalmente pelo descaminho do vinho, um crime cada vez mais cometido. Tudo isso tem um quê a mais, que são as BRs que servem de entroncamento entre o vinho contrabandeado e os seus receptadores. A BR-153 em Santa Catarina é um caso como esse. O posto da Polícia Rodoviária Federal em Água Doce, nesse momento, encontra-se fechado e poderia ser uma das peças principais para que esse crime seja cometido cada vez menos. Adriano Fiamoncini, diretor de comunicação da PRF em Santa Catarina, destacou que entre os inúmeros pontos, a falta de efetivo prejudica a fiscalização efetiva contra o descaminho do vinho. A gente sabe que atualmente aí são N produtos que passam por essa situação, mas falando mais precisamente aí da questão do vinho, é um assunto caro para a economia catarinense, para a economia brasileira como um todo, mas falando de Santa Catarina, haja visto aí que o estado de Santa Catarina ele fica geolocalizado numa região que serve aí de portas para esses vinhos, né, para esse contrabando, para esse crime que é realizado, né, do descaminho do vinho. Primeiramente, eu gostaria de te perguntar como que a PRF, como a Polícia Rodoviária Federal, ela observa toda essa situação do descaminho do vinho que é realizado aqui, que passa aí pelo estado de Santa Catarina. A PRF combate todo tipo de crime que possa estar acontecendo sobre uma rodovia federal. Tráfico de drogas, contrabando, descaminho, veículos roubados e o descaminho de bebidas alcoólicas importadas ilegalmente é um dos mais comuns. As pessoas descobriram que é lucrativo trazer uma grande quantidade de vinhos da Argentina para revender aqui no Brasil, seja para restaurantes ou pela internet, mas, segundo as regras vigentes, segundo o Ministério da Fazenda, a Receita Federal,
a cota máxima mensal por pessoa é de 12 litros por mês. Mas as pessoas trazem 200, 300 garrafas, isso é o mais comum. Você acha que, atualmente, a questão do efetivo policial, o trabalho realizado pela PRF, ele precisaria, pelos órgãos responsáveis, ter um aumento de efetivo para que o combate fosse ainda maior do que é realizado atualmente? Isso é um tipo de concorrência desleal, né? Prejudica os produtores de vinho de Santa Catarina, ajuda a aumentar o desemprego, né? E, claro, a PRF poderia ter um efetivo muito maior de policiais, não só para combater contrabando, descaminho, mas também para atender acidentes, para ajudar a população em geral. A frota de veículos não para de crescer, 5 a 10% todos os anos, frota nacional e estadual de veículos. Em Santa Catarina já estamos alcançando 6 milhões de veículos registrados só no nosso estado. No verão somos invadidos por milhares de veículos do Paraná, do Rio Grande do Sul, Argentina, Uruguai, Paraguai. E o efetivo policial, não só da PRF, mas das polícias militares também, não acompanha esse aumento da frota de veículos. Então, cada ano que passa, está mais difícil para os policiais rodoviários, militares, fiscalizarem milhares e milhares de veículos que passam todos os dias pelas rodovias. Aproveitando esse gancho que você falou, né, do aumento do efetivo, né, da população, dos carros que passam pelas rodovias federais que cortam Santa Catarina, a gente esteve no município de Água Doce, no qual o proprietário de uma das vinícolas é presidente do Sindicato do Vinho de Santa Catarina, e ele questionou a questão também, a gente pôde observar a questão também que no município de Água Doce, né, ali divisa com o estado do Paraná, existe um posto da Polícia Rodoviária Federal que no momento ele está desativado. Isso também acaba, de certa forma, em conjunto disso que tu trouxe agora, interferindo nesse trabalho também, né? Sim, aquela unidade operacional em Água Doce, ela é aberta ocasionalmente, não todo dia como deveria ser, justamente por falta de efetivo, né? Então, os policiais são obrigados a serem deslocados para onde há uma movimentação maior na região, que é o caso de Xanxerê, Joaçaba, são polos maiores. Mas, ocasionalmente, a unidade é reaberta, são feitas fiscalizações direcionadas naquela região, mas, como você disse, não é o ideal. O ideal seriam equipes todos os dias do ano na unidade operacional de Água Doce para ajudar a combater diversos crimes e fiscalizar, entre eles o descaminho de vinhos importados legalmente. De acordo com a PRF, até o mês de outubro foram 6.129 litros de bebidas importadas irregularmente apreendidas nas rodovias federais que cortam Santa Catarina. Tentamos contato com a Secretaria de Agricultura. De acordo com a pasta, não há números oficiais do impacto do crime na produção estadual agropecuária. O assunto do descaminho do vinho é complexo e importante de ser discutido em Santa Catarina. Por isso, a gente está aqui conversando com o Guilherme Grando, presidente do Sindicato do Vinho de Santa Catarina, o Sindivinho. Guilherme, a questão do descaminho do vinho é uma bandeira que vai ser levantada aí pelo sindicato em 2020, a partir desse 2023, 2024. É uma situação que vem se tornando cada vez mais preocupante, eu imagino. Sim, sem dúvida. Na verdade, o descaminho a gente tem aí, separa em duas etapas. A primeira etapa é financeira e tributária, né? Uma questão financeira para o produtor, para o importador, que a gente tem que sempre lembrar que não é só o produtor do vinho nacional. A gente não é contra o vinho importado ou legalizado, pelo contrário. Você não faz uma carta de vinho se não tiver o nacional e o importado. Então é um trabalho conjunto. E a outra questão é a questão de saúde mesmo. É uma questão que hoje a gente tem muito vinho falsificado, que não se sabe a origem, não sabe como esse vinho foi feito. Mas a questão do contrabando em si, a gente sabe que além desse vinho legalizado que tem que entrar, que a pessoa pode ir lá, vai buscar, traz sua cota, não há problema nenhum nisso. Do vinho importado, que a pessoa vai comprar do importador que pagou imposto, nós temos o vinho que
passou puramente pela alfândega ou foi produzido em algum lugar, seja aqui ou seja fora, mas de toda forma está aqui do Brasil sendo vendido, e que a gente tem um problema que as pessoas de fato compram. E é uma questão muito cultural ainda, de se buscar o mais barato. Mas nem sempre esse mais barato é de fato aquilo que você está achando que está comprando, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que começar também a fazer essa divulgação, porque, como eu falei anteriormente para você, existem vinícolas aí que hoje falam em 5 vezes a produção sendo vendida no Brasil, ou seja, a conta não fecha, alguém está produzindo o vinho com a marca dele e colocando aqui dentro, sem origem nenhuma. Então não é só a questão financeira da vinícola, mas a questão tributária do país e uma questão também de saúde pública, porque a pessoa não sabe o que está de fato bebendo. Então, de fato, a única forma é comprar numa origem correta, é comprar do importador, é comprar de uma adega séria. Por isso que eu sempre comento, por mais que isso possa se falsificar, muitas vezes não se falsifica isso ainda, que é o importado puro. Então, sempre que for comprar num restaurante, numa loja, num mercado, antes de você, ou mesmo de pessoas aí que vendem, que a gente sabe que são muitas, vira o contra-rótulo e vê, porque muitas vezes ali se vê que não tem importado puro. E aí é um vinho que passou na fronteira sem nenhum tipo de controle, ou é um vinho falsificado. A gente está aqui hoje na enoteca do campo experimental da unidade de videira da Ipagre, com o Vinícius, aqui que é pesquisador, enólogo e que entende dessa questão aí dos vinhos, da produção e também dessa questão aí do descaminho. Vinícius, é um assunto cada vez mais recorrente na sociedade e que envolve uma cadeia como um todo, né? Com certeza impacta, né, a cadeia da vitivinicultura, impacta as vinícolas, né? Que é um volume muito grande de vinho que entra no Brasil ilegalmente. E isso a gente não está falando do cidadão que vai para a Argentina e compra lá suas 3 caixas de vinho que é permitida, 3 dele, 3 da esposa. A gente está falando de caminhões e caminhões que passam ilegalmente e entram no país, né? E são vendidos de forma ilegal também no nosso comércio, muitas vezes no comércio local. A gente não tem contabilizado o que é consumido, né, de vinho de descaminho. Mas nesses 2 anos de pandemia que a gente teve, os estoques das vinícolas, por exemplo, aqui de Santa Catarina, que produzem vinhos finos, principalmente, secou, esgotou, né? E agora, com o retorno da pandemia, já está ficando vinho, não digo encalhado, mas vinho para venda, que não conseguem dar a volta. Né? Então o pessoal fala muito, né? Ah, não, mas o vinho de fora é muito mais barato. Ele é um vinho que vem de forma ilegal, né? Não estou falando, novamente, da pessoa que vai lá fazer um turismo e adquirir alguns vinhos, né? Mas daquele que trazem grande quantidade, né? Que é muita coisa. Então, isso aí com certeza é um problema, né? Compete diretamente com o vinho, só que o nosso vinho paga uma alta taxação, né, de impostos, uma carga tributária elevada, que em tese reverte, né, para o cidadão brasileiro. E esse vinho que vem de fora, não. A gente já falou aí sobre inúmeros problemas e situações que acabam surgindo pela questão do descaminho do vinho. Para o vitivinicultor Celso Panseri, o descaminho é um dos problemas enfrentados pelo vinho em todo o território nacional e em Santa Catarina por um costume cada vez mais comum. O descaminho, a facilidade de importação de vinhos, os subsídios, a cultura de um povo, então que a busca por vinhos mais simples, mais fáceis de consumir, vinhos baratos que produzem em outros países, e isso dificulta como um todo o produtor de vinho brasileiro. Nós no Brasil temos grandes produtos, mas o custo do Brasil ele é diferente do custo de produtos argentinos e chilenos, por exemplo. Então, nós aqui no Brasil produzimos 7, 8 ou 10 toneladas por hectare, enquanto que na Argentina e no Chile produz 40 toneladas por hectare, com custo baixíssimo de produção de campo. Enquanto que tudo isso, nesses países, além de alta produtividade que eles têm por área, eles têm um baixo custo e o baixo custo também de liquidez, porque eles têm uma liquidez dos seus produtos, quando elaborado, de 1 ano, 2 anos ou 3 anos no máximo. Os vinhos argentinos e chilenos, normalmente, eles não servem para envelhecimentos, são vinhos rápidos de ser consumidos. Enquanto que os brasileiros são grandes vinhos, bons vinhos, mas eles devem ser envelhecidos, devem passar por barricas,
deve ficar um longo período envelhecendo, e isso tem um custo para o vinicultor brasileiro. Então são excepcionais produtos, porém o custo brasileiro é diferente. E nós não estamos recebendo os incentivos do governo como deveríamos receber. Então são dificuldades, eu poderia enumerar muitas dificuldades dentro desse quadro que os vinicultores brasileiros encontram. E nós, por trás de tudo isso, ainda temos a cultura de um povo brasileiro que se adaptou a consumir vinhos argentinos e chilenos. Porque tudo isso começou lá nos anos 90, quando no Brasil ainda não existiam os bons vinhos, com a abertura dos mercados, que Collor na presidência abriu os mercados, as importadoras de vinho começaram a importar para o Brasil os vinhos da garrafa azul, vinhos simples, e aí começou a crescer cada vez mais as importadoras. Trouxeram para o Brasil, adaptou-se o consumo dos brasileiros a consumir vinhos leves, rápidos, fáceis de consumir, pouco ácidos, enquanto que os nossos naquela época não eram preparados para tal. Mas nós do Brasil evoluímos muito, hoje nós temos excepcionais produtos, ganhamos concurso a nível mundial, porém a cultura do povo ainda está voltada àqueles produtos. Todos nós temos que ser bairistas, valorizar o vinho brasileiro, de preferência o nosso vinho catarinense. Eu acho que nós temos excelentíssimas qualidades, eu acho que nós temos que ter orgulho, e temos orgulho de produzir, e temos que ter orgulho de consumir o nosso produto. RBV Agro. Uma reportagem bem completa, né? Ouvindo todos os setores, e certamente é um crime, como a gente falou, que não prejudica só a cadeia do agro, os vitivinicultores, as vinícolas, mas a sociedade de bem de uma maneira geral. E você que quer saber mais sobre esse assunto, a reportagem completa você pode conferir no nosso canal no YouTube. Procura lá, Portal RBV. Muito bem, desta forma, ponto final na edição de hoje do RBV Agro, e nós voltamos semana que vem, né? É isso aí. Muito obrigada a todos que estão aí acompanhando o nosso programa. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. No meio rural, RBV Agro.